Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Terapia Comunitária Integrativa, um momento para falar de mim. Bem, queridos amigos, eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre o que vem a ser a TCI, Terapia Comunitária Integrativa. É uma técnica que eu começo a realizar aqui no consultório a partir do mês de junho. São rodas de conversa onde nós temos a possibilidade de falar dos nossos problemas e a técnica a técnica da TCI, da terapia comunitária, propõe que possamos encontrar na sabedoria de cada um dos presentes, no saber, na sabedoria de vida e do apoio do grupo, nós podemos encontrar estratégias possíveis de lidarmos com as nossas dificuldades. É uma proposta belíssima, foi criada há mais de 30 anos pelo professor Adalberto Barreto. Ele é um médico, psiquiatra, antropólogo da Faculdade Federal do Ceará, de Fortaleza, e ele ali tratando os doentes psiquiátricos, num dado momento, ele começa a perceber que mais de 81% das pessoas que tomavam remédios psicotrópicos, ou seja, remédios para depressão, ansiedade, bipolaridade, enfim, para problemas psiquiátricos, mais de 81% não precisavam dessas medicações. O que essas pessoas precisavam eram de conversas, era de conversar, de falar sobre as suas dificuldades, de receber um apoio, de receber um acolhimento, de serem ouvidas e de serem tratadas emocionalmente, psicologicamente e até fisicamente, porém com outras abordagens, massagens, reikis, outras abordagens que não a medicamentosa apenas. Este foi um trabalho belíssimo que esse professor realizou e a partir deste momento ele começa a instituir numa grande comunidade da região do Ceará a possibilidade dessas rodas. Então ele cria a técnica de TCI, que é a Terapia Comunitária Integrativa, e que para a gente ter uma ideia do que ela é, da robustez desse trabalho, ele já está em toda a Europa, já está nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ele foi incluído pelo Ministério da Saúde no programa do SUS. Então ele é considerado uma PICS. PICS significa Prática Integrativa Complementar do SUS. Então essa prática ela já está instituída na rede pública. Algumas UBSs fazem, outras ainda começaram a fazer, mas ela já está legalizada para ser usada na atenção primária à saúde mental. Então, assim, como uma estratégia de início da abordagem do trabalho da saúde mental na rede pública. É uma experiência muito transformadora e muito simples, muito singela. Então, a gente faz uma roda e a gente vai apresentando algumas regras. Então, a técnica inclui poesia, para quem lembrar de uma poesia que tem a ver com o assunto. A técnica inclui músicas, inclui a cultura folclórica, os ditados populares, inclui tudo que é genuinamente do povo, tudo o que diz respeito à cultura daquelas pessoas, naquela comunidade. E o Dr. Carlos Alberto, o Dr. Adalberto Barreto nos diz que dentro das nossas carências existem as nossas competências. Então, a partir das nossas fragilidades, nós conseguimos criar
competências, enfrentamentos possíveis, porque aquela aparente fragilidade, em alguma medida, nos capacitou a termos uma força desconhecida em nós. Mas às vezes a gente não consegue reconhecer isso sozinho, e é nessa hora que nós precisamos do apoio do grupo e das estratégias que esta técnica propõe para podermos falar de nós, sermos ouvidos e reconhecermos o que temos em mãos para lutar em prol e a favor de nós mesmos. O professor Adalberto Barreto tem uma frase muito explicativa, autoexplicativa do que vem a ser a doença no nosso corpo e como podemos, uma estratégia possível de vencê-la. Então ele diz que quando a boca cala, o corpo fala. São as doenças psicossomáticas, são aquelas manifestações que ocorrem no nosso corpo físico em função de questões, conflitos, problemas emocionais que não são tratados, que são mal elaborados ou nem elaborados são, e eles se manifestam no corpo físico como uma forma de serem vistos, olhados e tratados. Então, quando a boca cala, o corpo fala. E quando o corpo fala, e quando a boca fala, o corpo sara. Então a gente vê nessas rodas, muitas vezes, as pessoas com problemas de difícil manejo que elas vêm arrastando ao longo dos meses, saírem leves, saírem esperançosas, saírem com estratégias de enfrentamentos possíveis, porque nós não somos colocados em nenhuma situação de vida para a gente quebrar a cara. A gente é colocado em situações desafiadoras para que a gente possa crescer e se fortalecer. Só que às vezes a situação nos captura com tanta urgência e de uma forma tão forte, tão sagaz, que nós nos paralisamos diante daquilo e não sabemos como enfrentar. Então, nessa hora, falarmos como estamos nos sentindo e a partir daí podermos, em primeiro lugar, desabafar, em segundo lugar, ser ouvidos sem julgamento, sem crítica, sem lição de moral. E em terceiro lugar, ouvir depoimentos de pessoas que passaram por situações semelhantes. Em quarto lugar, ouvir depoimentos que passaram por coisas semelhantes e estratégias que essas pessoas se utilizaram para conseguir vencer aqueles desafios. Então, nisto consiste uma roda de terapia. É algo que vem das próprias pessoas, das experiências de vida das pessoas presentes e das estratégias que essas pessoas se utilizaram para poder vencer desafios realmente grandes, realmente difíceis em suas próprias vidas. Dentro desta proposta, às vezes, uma música fala muito mais do que 1000 conselhos dados a essa pessoa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Numa certa roda, uma pessoa vinha colocando as dores corporais que essa pessoa tinha ao longo da vida, ao longo dos anos, sem que este problema fosse resolvido, sem que ela tivesse acesso a uma terapêutica, a um olhar, a uma atenção mais adequada na equipe de saúde pública. Mas isso também acontece na privada. Nesse sentido, algumas dores são mesmo de difícil manejo, e uma pessoa da roda lembrou de uma música do Skank, que diz assim: ei dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber aonde eu vou, aonde houver sol, é para lá que eu vou. Procurem essa música, é belíssima. Ela só é isso, mas ela é belíssima. Então vem alguém cantando essa música. Gente, que simbolismo mais forte, mais curador
que houve na energética naquele momento daquele grupo para aquela pessoa. Então, nesta terapia, as manifestações culturais populares, elas não são excluídas, elas são abraçadas, incluídas como uma forma de coragem, de força e de um enfrentamento possível. Então, meus queridos amigos, eu convido vocês a procurarem esta técnica, convido vocês a se inscreverem, quem tiver interesse entre em contato, nós passaremos a fazer essas rodas mensalmente aqui no consultório, mas sobretudo, o que é mais importante é a possibilidade de você, diante de um problema de difícil manejo, saber que existem recursos psicoterapêuticos, de terapia comunitária integrativa, de energéticos como o Reiki e espirituais como as religiões propõem ajuda espiritual. Então existem recursos para te ajudar a alavancar a sua melhora. Não se conforme com a dor emocional, com a depressão de longa data, com os conflitos internos que só vão aumentando e parecem nunca se resolver. Não se conforme, busque ajuda, porque a ajuda existe. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Se você gostou, deixe o seu comentário, ou se não gostou, também deixe o seu comentário. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais!